Durante 73 anos, ninguém conseguiu encontrar o Titanic. E não foi por falta de tentativa. Expedições foram até o Atlântico procurando por ele. Novas tecnologias foram desenvolvidas. Milhões foram investidos em busca. E ainda assim, o Titanic continuava desaparecido. Até que uma das equipes chegou tão perto dos destroços que anos depois descobriria uma coisa difícil de acreditar. Eles haviam procurado praticamente no lugar certo. O Titanic estava lá e eles não viram. Mas essa não é a parte mais surpreendente dessa história, porque quando o navio finalmente foi encontrado, em 1985, o homem responsável pela descoberta estava trabalhando com uma informação que as outras equipes não tinham. E ela não veio de uma busca pelo Titanic, veio de uma missão secreta envolvendo 2 submarinos nucleares americanos. Foi durante essa missão que Robert Ballard percebeu algo que mudaria completamente a sua maneira de procurar. E quando finalmente teve autorização para tentar encontrar o Titanic, restavam apenas alguns dias. Depois de 73 anos de buscas fracassadas, ele teria uma única chance. E em vez de procurar pelo navio da mesma maneira que os outros, Ballard decidiu procurar outra coisa. Foi essa decisão que finalmente levou ao Titanic. Mas, para entender por que ninguém havia pensado nisso antes, precisamos entender como um navio de mais de 260 metros conseguiu simplesmente desaparecer no oceano. Na madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic desapareceu na superfície, mas havia uma informação que deveria facilitar uma busca futura: sua localização. Antes de afundar, pedidos de socorro foram enviados com coordenadas indicando onde o navio estava. Então, em teoria, encontrar o Titanic deveria ser relativamente simples. Voltar até aquelas coordenadas e procurar no fundo. Só que quando as buscas começaram a se tornar realmente possíveis, décadas depois, descobriram que havia um problema. O Titanic não estava onde deveria estar. As coordenadas transmitidas naquela noite não indicavam com precisão o ponto onde os destroços terminaram. E no meio do Atlântico, errar por alguns quilômetros mudaria completamente uma busca. Porque de cima vemos apenas água, mas lá embaixo existe um território gigantesco. O fundo do oceano tem elevações, depressões e uma escuridão absoluta. O Titanic estava aproximadamente a 3.800 mil metros de profundidade. Quase 4 quilômetros de água separavam os pesquisadores do navio. Mesmo que uma embarcação estivesse navegando exatamente sobre os destroços, ninguém conseguiria simplesmente olhar para baixo e vê-los. Era necessário procurar, trecho por trecho, tentando identificar no fundo escuro do Atlântico alguma coisa que pudesse pertencer ao Titanic. E durante boa parte do século XX, os pesquisadores simplesmente não estavam preparados para uma busca daquele tamanho e naquela profundidade. Por isso, durante décadas, o Titanic existiu quase como um ponto de interrogação no mapa. Todos sabiam que ele estava em algum lugar daquela região. Ninguém conseguia dizer exatamente onde, até que a tecnologia começou a alcançar lugares que antes eram inacessíveis. Sonar, câmeras de profundidade, equipamentos capazes de permanecer milhares de metros abaixo da superfície. A busca pelo Titanic finalmente deixou de parecer impossível. No início da década de 80, um empresário chamado Jack Green decidiu tentar. Ele financiou expedições ao Atlântico e reuniu especialistas e equipamentos para procurar os destroços. Uma tentativa que falhou, depois outra e outra. E o Titanic continuava desaparecido, mas essas buscas começaram a reduzir o território onde ele poderia estar. E alguns anos depois, em 1985, uma nova equipe chegou ao Atlântico. Dessa vez, franceses usariam o equipamento de sonar para examinar uma enorme área no fundo do oceano. Durante semanas, eles passaram de um lado para o outro, vasculhando quilômetros de oceano e nada. Até que o tempo disponível começou a acabar. A equipe francesa encerrou aquela etapa da busca sem encontrar o Titanic. Parecia apenas mais uma tentativa fracassada. Só que havia algo que eles ainda não sabiam. Eles tinham chegado muito mais perto do que imaginavam. O Titanic estava a poucos quilômetros da área que haviam acabado de vasculhar. Depois de 73 anos, uma equipe finalmente tinha chegado perto o suficiente e ainda assim havia passado por ele. Agora restava a Robert Ballard continuar a procura. Só que Ballard não tinha semanas. Ele tinha cerca de 12 dias. E encontrar em 12 dias o que tantas pessoas não conseguiram encontrar em 73 anos parecia praticamente impossível, a menos que ele não estivesse procurando pelo Titanic. Pouco antes daquela expedição, Robert Ballard
havia participado de uma missão que durante anos permaneceu em segredo. O trabalho estava ligado à Marinha dos Estados Unidos. No fundo do Atlântico estavam os destroços de 2 submarinos nucleares americanos, perdidos na década de 60. A missão de Ballard era usar equipamentos capazes de alcançar grandes profundidades para localizar e estudar esses destroços. E foi justamente esse trabalho que acabou mudando a história da busca pelo Titanic. Enquanto observava o fundo do oceano, Ballard percebeu algo importante. Quando uma embarcação sofre uma destruição tão violenta e seus destroços chegam ao fundo, eles não ficam concentrados apenas em um ponto. Peças se espalham pelo caminho e formam uma espécie de rastro no fundo do oceano. Esse rastro pode ocupar uma área muito maior do que o próprio navio. Foi aí que Ballard percebeu uma possibilidade. Durante anos, as equipes estavam tentando encontrar diretamente um navio de pouco mais de 260 metros perdido em uma região gigantesca. Mas talvez fosse mais fácil encontrar primeiro aquilo que o navio havia deixado pelo caminho. A ideia parecia simples, só que Ballard ainda precisava testá-la no Titanic. E foi então que surgiu a oportunidade. A Marinha Americana permitiu que ele utilizasse o tempo que restava da missão para procurar o navio. O problema é que quando o trabalho principal terminou, sobraram cerca de 12 dias para encontrar algo que estava desaparecido há 73 anos. Ballard voltou para a região onde a equipe francesa havia encerrado a sua busca e começou exatamente dali. Mas dessa vez, em vez de esperar que a imagem de um enorme navio surgisse nas telas, a equipe começou a procurar por pequenos sinais espalhados no fundo do oceano. E durante vários dias não apareceu nada. Até que já perto do fim daquela busca, alguma coisa diferente surgiu diante das câmeras, e não parecia à primeira vista com o Titanic. Era a madrugada de 1 de setembro de 1985, quando a equipe estava acompanhando as imagens enviadas pelo equipamento que percorria o fundo do Atlântico. Depois de tantos dias olhando praticamente para o mesmo cenário, algo apareceu. Um objeto feito pelo homem. Eles continuaram seguindo aquela direção. Pouco depois, perceberam o que estavam vendo. Era uma caldeira, e havia um motivo para aquilo chamar tanta atenção. As imagens e os desenhos históricos do Titanic permitiam comparar aquela peça com as caldeiras que haviam sido instaladas no navio. Era compatível. Depois de 73 anos, eles tinham encontrado a primeira pista concreta de que o Titanic estava por perto, mas ainda não conseguiam ver o navio. Então fizeram exatamente aquilo que Ballard havia planejado. Seguiram os destroços. Quanto mais avançavam, mais objetos apareciam. Peças metálicas, partes da estrutura, objetos espalhados pelo fundo. Aquilo que começou com uma única caldeira estava se transformando em um caminho. E esse caminho levava a alguma coisa muito maior. A equipe continuou seguindo até que, finalmente, uma enorme estrutura começou a surgir na escuridão. Depois de tanto tempo procurando pelo Titanic, eles estavam prestes a vê-lo pela primeira vez. Às medidas em que a equipe avançava, as partes começaram a aparecer mais nas imagens, até que já não havia mais dúvida, eles haviam encontrado o Titanic. Eram os primeiros seres humanos a vê-lo desde a madrugada em que desapareceu no Atlântico, 73 anos depois. A notícia rapidamente tomou conta da equipe, mas a comemoração durou pouco. Ballard percebeu que era quase 2h20 da madrugada, praticamente o mesmo horário em que o Titanic havia desaparecido sob a água em 1912. Então o clima mudou. A equipe permaneceu em silêncio. E naquele momento a descoberta deixou de ser apenas encontrar um navio perdido. Eles estavam diante do lugar onde mais de 1.500 pessoas haviam morrido. Mas ainda existia algo que eles precisavam descobrir. Até aquele momento, tinham seguido objetos espalhados pelo fundo do oceano até chegar nos destroços. Agora precisavam entender o que realmente havia restado do Titanic, e as primeiras imagens revelariam algo que ajudaria a responder uma discussão que existia desde a noite do naufrágio. Conforme começaram a observar o local, uma coisa ficou evidente: o Titanic não estava inteiro. A proa e a popa estavam separadas no fundo do oceano. Entre elas havia um enorme campo de destroços.
Durante o naufrágio, sobreviventes haviam contado que viram um navio se partindo antes de desaparecer, mas nem todos acreditavam nessa versão. A descoberta finalmente trouxe uma evidência física do que havia acontecido. O Titanic realmente havia se partido, e havia uma ironia naquela descoberta. Durante décadas, aquele enorme campo de destroços poderia parecer apenas o resultado da destruição do navio, mas foi justamente ele que permitiu à equipe encontrá-lo. Agora, finalmente fazia sentido o que Ballard havia percebido durante a missão com os submarinos. Encontrar diretamente um navio perdido naquela imensidão era extremamente difícil. Agora, encontrar o primeiro rastro espalhado ao redor dele era outra história. E foi seguindo esse rastro que, depois de tantos anos, eles chegaram ao Titanic. Só que encontrar o navio em 1985 ainda não significava que as pessoas poderiam simplesmente descer até ele. Para enxergar de perto o que existia naquele lugar, Ballard precisava voltar. No ano seguinte, em 96, Robert retornou ao local. Dessa vez, ele levou um submarino capaz de transportar pessoas até grandes profundidades, chamado Alvin. A viagem até o fundo demorava horas, e conforme desciam, as luzes da superfície desapareciam completamente, até chegarem novamente ao Titanic. Mas dessa vez não estavam observando tudo apenas através das câmeras enviadas da superfície. Ballard estava lá. Um pequeno veículo controlado remotamente chamado Jason Jr. também foi utilizado para explorar partes do navio onde o submarino não conseguia entrar. E foi assim que surgiram algumas das imagens que ajudariam o mundo a enxergar o Titanic de uma maneira completamente diferente. A proa ainda era facilmente reconhecível. Objetos permaneciam espalhados pelo fundo. Partes do navio continuavam de pé, mas depois de décadas debaixo da água, o Titanic estava sendo lentamente transformado pelo oceano. E isso trouxe uma nova questão que ninguém precisou enfrentar enquanto o navio permanecia desaparecido. Por quanto tempo ele ainda permaneceria ali? Porque encontrar o Titanic encerrou uma busca de 73 anos, mas permitiu acompanhar algo que continua acontecendo até hoje. O navio está desaparecendo novamente. Só que dessa vez, diante das câmeras. Desde aquela descoberta, várias expedições voltaram ao Titanic e cada nova visita permite comparar o que mudou. Partes da estrutura já cederam, objetos desapareceram e o processo de deterioração continua. Talvez um dia o Titanic deixe de ter a aparência que reconhecemos hoje, mas existe algo curioso nisso tudo. Durante 73 anos, o maior desafio era descobrir onde ele estava. Hoje, sabemos a sua localização. Com enorme precisão, podemos fotografá-lo, mapeá-lo, acompanhar suas mudanças. Mesmo assim, o oceano continua lentamente apagando aquilo que levou décadas para encontrarmos. E talvez essa seja uma história para um outro vídeo. O que está acontecendo com o Titanic hoje e o quanto dele ainda existe lá embaixo? Se você quiser acompanhar essa história e outras histórias reais, se inscreva no canal, porque encontrar o Titanic encerrou um mistério, mas abriu vários outros. E esse foi o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui e até o próximo.